Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Figueira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também, compartilhe para os seus contatos e grupos. Todos os dias nós estaremos aqui te ajudando a ler a Bíblia toda. Vem com a gente! Dia 291, nós vamos ler Jeremias 49 e 50, um novo livro, o livro de Jonas, capítulo 1, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, Jeremias 49, profecia a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor, por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiros? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas e as suas aldeias serão queimadas. E Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá. Vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes, porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disto mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem, escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã. Porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não dariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Está destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos, e ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor, se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo, porque você ficaria impune. Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra, eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa as alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pediria contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom, e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles.
A terra tremerá com o estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o mar vermelho. Eis que um inimigo como uma águia subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco, as cidades de Amate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido mais notícias, cambaleiam. São como o mar agitado que não se pode sossegar. Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir, tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram, como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a formosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar e de Azor. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor: levante-se e ataquem Quedar, destruam esse povo do Oriente. Eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos, e lhes gritarão: há terror por todos os lados, fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou a decisão e formou um plano contra vocês. Levante-se, babilônios, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos. Eles vivem isolados. Os seus camelos serão para presa, e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo, e espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre. Ninguém vai morar ali. Homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elom. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elom, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elom. A fonte do seu poder trarei sobre Elom os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elom. Farei com que o povo de Elom trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elom, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elom, diz o Senhor. Profecia a respeito da Babilônia. Palavra que o Senhor falou contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por meio do profeta Jeremias. Anunciem entre as nações, proclamem e levantem um estandarte, proclamem, não encubram nada, digam: Babilônia foi tomada, Bel foi humilhado, Marduk foi destruído, as suas imagens estão cobertas de vergonha e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte veio contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra e não haverá quem nela habite. Tanto as pessoas como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel voltarão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus, perguntarão pelo caminho que leva a Sião, com o rosto voltado para lá, e dirão: venham, vamos nos unir ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. O meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas, os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Todos os que as acharam, as devoraram. Os seus adversários dizem: não é culpa nossa, porque eles pecaram contra o Senhor, a morada da justiça.
e contra a esperança de seus pais, o Senhor. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos caldeus, sejam como os bodes que vão adiante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei vir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte, e se porão em ordem de batalha contra ela, assim ela será tomada. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que nunca voltam de mãos vazias. A caldeia servirá de presa, todos os que a saquearem se fartarão, diz o Senhor. Ainda que se alegrem e exultem, ó saqueadores da minha herança, ainda que saltem como um bezerro no pasto e fiquem rinchando como um cavalo fogoso. A mãe de vocês ficará profundamente envergonhada. Aquela que os deu à luz será humilhada. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa da indignação do Senhor não será habitada, mas ficará totalmente deserta. Quem passar pela Babilônia ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Ponham-se em ordem de batalha ao redor da Babilônia. Todos vocês que manejam o arco, atirem contra ela, não poupem flechas, porque ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, as suas terras caíram e as suas muralhas vieram abaixo. Esta é a vingança do Senhor, vinguem-se dela, façam com ela o que ela fez com os outros, eliminem da Babilônia o que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor, cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. A volta de Israel. Israel é cordeiro desgarrado que os leões afugentaram. Primeiro, o rei da Assíria o devorou e, por fim, Nabucodonosor lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Farei Israel voltar para a sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Matará a sua fome na região montanhosa de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas eles não serão encontrados, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. A condenação da Babilônia. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode, mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações. Preparei uma armadilha, ó Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor abriu o arsenal e tirou dele as armas da sua indignação. Porque o Senhor dos Exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram os seus celeiros, façam dela montões de ruínas. Destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para o matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra você, cidade orgulhosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque chegou o seu dia, o tempo em que hei de castigá-la. Então o orgulho tropeçará e cairá, e não haverá ninguém que o levante. Porei fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá
sofrem opressão juntamente. Todos aqueles que os levaram cativos os retêm e não querem deixá-los ir embora. Mas o Redentor deles é forte, Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente defenderá a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. Diz o Senhor: a espada virá sobre os caldeus, sobre os moradores da Babilônia e sobre os seus príncipes e os seus sábios. A espada virá sobre os adivinhos e eles se tornarão tolos. Virá sobre os valentes dela e ficarão apavorados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros de guerra. Virá sobre os mercenários que estão no meio dela. E eles ficarão com medo, como se fossem mulheres. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão na Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. Nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração, como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas. Diz o Senhor: assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e as suas mãos desfaleceram. A angústia se apoderou dele e dores como de mulher que está dando à luz. Eis que, como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim num momento farei com que ela fuja dali e estabelecerei sobre ela a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra a Babilônia e os planos que ele fez contra a terra dos caldeus. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com o estrondo da tomada da Babilônia, e o seu grito será ouvido entre as nações. Vamos ler agora o livro de Jonas, capítulo 1. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me
e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. A cura do endemoniado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo:
a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Graças a Deus, gente. Que bom, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!